Bom dia, meu nome é Wallace, esse aqui é o Ricardo e o Arley, nosso outro amigo, tá fazendo a filmagem ali. Nós somos do curso de Engenharia Elétrica Semipresencial da Anhanguera, estamos fazendo o terceiro período. E no nosso trabalho nós fizemos um experimento aqui que tem que é mais conhecido como garrafa de leite, mas nós carinhosamente apelidamos de máquina de choque. Basicamente, para fazer esse experimento você vai precisar de um rolo de papel alumínio, um recipiente de plástico, que pode ser improvisado também com uma garrafa de maionese, um arame rígido para servir de base e uma fita crepe, mais um cabo de cobre. Então, a parte interna do recipiente você vai envolver ele todo com com o papel alumínio, e eu vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, o Arley pode verificar também. Internamente aqui, o alumínio ele é preso em volta entre todo o diâmetro interno do nosso potinho de plástico aqui, e dentro dele ali é preso o nosso cabo elétrico, que a ponta dele é presa no nosso arame de 12 milímetros aqui. Na ponta da parte externa do arame nós fixamos uma bolinha de isopor, a qual eu envolvi ela com papel alumínio, que é a parte que de fato a gente carrega. O Ricardo ele vai fazer ele está utilizando aqui um cano de PVC mais papel descartável comum, que está usando como ele faz esse movimento de fricção no tubo, né, ele acaba carregando esse tubo PVC com cargas elétricas, que eu poderia dizer elétrons. Ele deixa esse tubo de PVC carregado eletricamente, e os elétrons que ele deixa, que troca com esse atrito, ele carrega esse ponto do nosso pêndulo aqui. E feito isso, uma vez carregado, todo o papel alumínio serve como um capacitor mesmo, e acaba armazenando essa energia, na qual a gente vai fazer o experimento agora, que é descarregar essa energia. Aproxima bem a câmera aqui, ó. Fazer mais uma vez. Então agora o Ricardo vai fazer o teste. Nós já carregamos. Vamos ver se nós conseguimos dar o choque aqui. Aê, garoto, bonito. Agora imagine só um choquinho desse, o que pode causar numa placa dessa, com todos os componentes eletrônicos. Seria um estrago bem grande. Continuando os experimentos nossos, no meu ápice da engenharia elétrica, a gente vai falar um pouco sobre eletrização. Eletrização aqui. Primeiro, a eletrização com contato. A gente está flexionando o papel na régua até a régua ficar eletrizada. Quando a régua ficar eletrizada, ela vai estar carregada com energia positiva. A gente vai tentar fazer a eletrização por indução no papel, esse papel alumínio do pêndulo. Nós temos aqui um pêndulo eletrostático. Esse pêndulo, quando a gente deixar a régua carregada positivamente, ela vai puxar o papel alumínio aqui, causando indução nele. Seria a indução, a atração ou impulsão. A gente vai ver qual que eu vou conseguir. Se é atração ou impulsão aqui nesse momento. Essas são as eletrizações que estão fazendo a princípio,
vamos dar início aqui para fazer projetos, usamos um copo descartável, 2 canudos plásticos, um pedaço de linho, dessa superior mesmo, um pedaço de papel alumínio, uma régua, nós usamos papel, toalha, no caso nós usamos papel toalha, ou até mesmo guardanapo, para estar fazendo experimento. Tá? Desenvolvendo aqui embaixo o experimento, para ver que quando está bem resultado, ela está induzindo o papel no nosso dedo, ela está se aproximando dela. Está induzindo. Então, essa possível da elettrização do atrito, e aqui temos a elettrização e indução. A gente carrega e induz o papel, está se envolvendo aqui. E a gente não tem nenhum ventilador ligado, nem ninguém por trás do nosso projeto. Experimento. Aí tá. Olha, repeliu, olha, já atraiu. E quando se encosta com a parte eletrizada com um dispositivo, uma parte eletrizada com um neutro, a tendência na troca é os dois se igualarem, se sinais iguais até ficar neutro. Quando fica neutro, começa a deixar-se de eletricidade, de ter eletrização por atração por atração. Então, se a gente deixar aqui permanecer com eles aqui, uma hora os dois corpos vão se igualar e vai parar de estar induzindo o papel, ou se afastar, ou puxando o papel. Já começa a ficar brilhoso, já está neutralizando aqui. Essa seria a eletrização do contato. Temos também aqui a nossa gaiola de palha improvisada, feito com grade, tela, todos os usos para fazer livreiros, caminheiros, etc. A gente comprou um pedaço e fizemos a gaiola aqui de palha. Consiste a gaiola de palha é proteger uma malha. É uma malha que protege o circuito. Nós usamos em algumas fábricas essa gaiola de palha. Se usa muita coisa eletrônica, porque ela, quando a gente tem um corpo eletrizado e tem uma gaiola de palha, a eletrização que tem externo não atinge o corpo que está aqui dentro. É usado muito no sistema de automatização em PLCs, velocidade de frequência, soft e outras coisas mais. Faz a gaiola de palha para proteger o circuito eletrônico para não danificar. Em alguns laboratórios de informática também são utilizados devido ao grande número de máquinas para não danificar placa-mãe, processadores, entre e outras coisas mais. É uma coisa bem eficaz. A gente vai estar tentando demonstrar aqui no grupo sobre a gaiola de palha. O que característica externa não causa o que está dentro dela, protegendo ela. Muito interessante. Como eu digo, quando a gente causa a elettrização do lápis e chega próximo do papel, a tendência é ver isso aqui, como ele já viu, quando a gente faz esse prato muito aproxima, atrai, aqui no caso de atração, então foi a função ali. A gente continuando o procedimento aqui, deixando a régua bem eletrizada e vamos usar a gaiola de palha aqui. Quando a gente coloca a gaiola de palha, vai colocar bem próximo do papel, bem próximo, não tem pegadinha, bem próximo, bem encostando, e a gente aproxima aqui, ó, não tem contato, tá vendo? O papel não move, não encosta na gaiola nem nada, porque a gaiola protege a parte interna da energia externa. Se a gente sair um pouco aqui, e vai ver já que de uma distância já começa. A gente protege, nada. Se a gente sai, já atrai. Essa é uma função da gaiola de Fires, usada nos edifícios, grandes indústrias também, para não
causar dano a partes eletrônicas dentro do processo lá. Então, é uma coisa muito útil hoje em dia, ela te faz. E pode ter essa combinação para raios, ensinar mais de aterramento, e mais aterramentos para raios. E onde, se um raio for cair dentro do edifício que tem uma gaiola de Faraday e está muito bem aterrada a massa, a tendência é sempre estar dentro e ser protegido, não danificar devido à grande vazão que vai ter com o raio andar aqui. Ele vai ter um caminho mais fácil, que é dentro da gaiola, quando se escola dentro da gaiola, e vai procurar a massa à terra. Ou seja, quando o edifício, a indústria está bem protegido com isso, a tendência é que não danifique paredes eletrônicos dentro do edifício. Então, a gente fez aqui um experimento com o pêndulo eletrostático, usando a nossa gaiola de Faraday de equipe robotizada, e veio sobre a eletrização por indução por atrito, primeiramente. A gente aplitou a régua no papel, foi muito bem aceito aqui, reproduziu muito bem. E foi atraído aqui. Vimos que através disso temos a eletrização do sol. A régua é positiva, carregada, induz o papel no que deve estar negativo, ou vice-versa, para estar atraindo. Coisa na lei da física aí, os opostos se atraem, e os elétrons positivos se repetem. Então, calculamos que um está positivo e outro negativo aqui nessa situação. O ar é positiva, ou o papel negativo, ou vice-versa. O papel está positivo e a régua negativa. E isso está causando a indução aqui, os elétrons se atraem. Temos aí contato com o enxergo, a gente deixa um corpo do outro por bastante tempo, até se igualarem. Até se igualarem aqui. A gente vai ver que vai parar, vai perder a emissão. Vai perder o procedimento aqui. Essa energia de atrito, hoje está atritando, pode ser como a energia eletrostática, dentro da física aí, e ela causa danos irreversíveis em alguns aparelhos, tipo a placa-mãe, onde temos lá o processador, as memórias, temos muitos componentes eletrônicos. Se um técnico em TI pega uma placa sem primeiro descarregar a energia dele, usa-se muito um cabo terra ligado a uma mesa, ou uma coisa assim para estar descarregando a energia eletrostática. Vai estar pegando componente que causa isso de queimar uma placa, a placa-mãe, e os componentes que ali estão nela. Então, de certa forma, a energia eletrostática pode causar grandes danos. Já temos aí alguns indícios e reportagens de lugares onde pegou fogo devido a isso, energia eletrostática, onde às vezes a pessoa fazia uma manutenção, uma tubulação, onde ficava armazenado combustível, tipo a gasolina, e salta o atrito dele com o piso, e no atrito tocar em uma parte que estava energizada, uma parte estava muito negativa, causou uma faísca, causou um incêndio. Então já temos indícios disso em outras épocas, reportagens aí, de o que a energia eletrostática causa, pode causar no nosso dia a dia, além da queima de pequenos objetos, ela pode causar, proporcionar grandes incêndios, grandes explosões, entre outras coisas mais. Então, a gente vai passar para a próxima etapa. Boa tarde, meu nome é Wallace Reis, eu faço o curso semipresencial de Engenharia Elétrica, estou no 4º período e eu sou um dos integrantes do trabalho teórico-prático, e eu vou falar um pouco a respeito da bobina de Tesla, que foi um experimento que a gente fez bem bacana. Antes de falar sobre o experimento, não pode deixar de falar sobre Nikola Tesla, que foi um cientista que inventou este experimento que visava transportar energia elétrica sem a necessidade de cabo.
O projeto em si é bem simples, eu vou mostrar aqui para vocês, mas você tem uma alimentação de uma bobina 9 volts, uma chave de interruptor para você ligar e desligar o circuito. Essa chave ela faz uma série com o positivo da bateria. Você utiliza um transistor no modelo 2N2222A, um resistor de 22K, fio esmaltado para bobina secundária e um cabo de 3 mm para a bobina primária. A bobina primária ela é ligada no coletor do transmissor, uma das pontas da bobina primária. A base desse transmissor a gente liga o resistor e em paralelo a gente liga o fio de baixo da bobina secundária. E a saída desse resistor a gente interliga com a outra ponta da bobina primária e com o positivo que está vindo do interruptor, da chave interruptor. O negativo da bateria de 9 volts, a gente liga ele no emissor do transistor. É um circuitinho para um projeto de 9 volts. Esse projeto ele pode ser utilizado também para em tensões maiores, só que vai exigir também componentes que tenham uma resistência maior. Mas basicamente a gente alimenta tanto o emissor do capacitor quanto o resistor aqui com o outro fio da bobina primária. O transistor aqui ele tem a função de fazer dar vários pulsos nessa corrente que vai passar aqui para exatamente causar uma variação na bobina primária, para ela induzir uma tensão na bobina secundária. Essa tensão, embora seja relativamente baixa, mas para o circuito ela é até alta. Mas o circuito em si tem uma corrente bem baixa mesmo. Esse sistema é possível acender até mesmo lâmpadas fluorescentes. A lâmpada fluorescente ela contém internamente vapor de mercúrio, que é um tipo de metal que tem alta condutibilidade elétrica, e esse vapor, ao ser atingido pelo campo magnético da bobina secundária, esse vapor ele fica ionizado e consequentemente faz acender a lâmpada fluorescente. Bom, o projeto é bem simples, é isso aí o funcionamento. Espero que todos tenham entendido. Muito obrigado, até mais. Bom, esse é o funcionamento da nossa bobina de Tesla. Experimento e indução eletromagnética fazendo acender uma lâmpada através do magnetismo. É o princípio de Tesla aí. E um campo magnético um pouco fraco, mas bem preciso, no qual afastado entre uns 3 a 5 centímetros da bobina, a lâmpada acende normalmente. Usamos só uma bateria de 9 volts, um resistor e o transistor. Funciona perfeitamente a nossa bobina de Tesla. É um campo magnético muito bom. 20 volts, tensão. A nossa bobina. Segue nosso experimento da bobina de Tesla. Bom,
está aqui a bobina de Tesla, onde a função principal é energizar uma lâmpada, né? Deixa eu usar uma lâmpada aqui para estar energizando ela. Só com o eletromagnetismo. Como o nosso amigo Watts já explicou como funciona. Aí a gente fez. A gente usou o mesmo princípio que o nosso amigo Watts usou. Esse aqui. Temos aqui o nosso transistor, tá quente. Acabou de acender a lâmpada aqui com ele aqui. Tá bem quente. E o princípio de ligação mesmo. A gente pega o resistor, o transistor aqui, a bobina primária, a secundária está aqui, bobina primária, ligar a nossa bateria ali. Nossa bateria está aqui por fora aqui, tudo, não tem segredo. Continua ligado aqui o nosso circuitinho, a bobina aqui. E como ele explicou aí, não simples. A nossa primeira não funcionou, não sei o porquê, é a mesma ligação que está lá, usa o mesmo princípio dele, mas ela deu um probleminha. Fizemos outra bobina, essa é um pouco maior do que a que nós usamos anteriormente, é um pouco maior, a que a gente está usando outra é essa daqui, então usamos um pouco maior. E um cabo também na secundária mais grosso, um pouco. O número de voltas é 4 voltas mesmo, na primária. Só a bobina secundária ficou um pouco maior do que a outra. Mas essa daqui nos deu muito dor de cabeça e não funcionou, a gente resolvemos fazer uma outra. Você vê que está funcionando perfeitamente. Funciona perfeitamente, muito bom o experimento. É isso daí, galera. Muito bom o eletromagnetismo aí. Aí acendeu de novo aí pra nós, ó. Maravilha. Bobina de Tesla aí. Campo eletromagnético aí, muito bom. Tá funcionando lindamente aí. Lindamente mesmo. Toda acesinha pra vocês aí, ó. Bobina de Tesla aí, galera. Vale 10 esse projeto, hein? Essa bobina de Tesla aí. Tá ligado esse circuitinho aqui na bateria 9 volts. Tá? Bateria 9 volts aqui. Tá ligado aqui na bateria 9 volts. A bobina secundária, a primária. É isso aí. Espero que tenha curtido e gostado do nosso experimento. Não tem truque, tá? Tá só uma capa CD para ter um suporte. Suporte para ela ficar. Sem truque nenhum. Tá aí. Acendeu perfeitamente nossa bobina de Tesla. Muito bom mesmo. Ela acende maravilhosamente bem. Que venha próximos experimentos para nós. Muito bom. Obrigadão e até a próxima. Engenharia Elétrica, sempre presencial em Anguera. Bom, galera, continuando aqui a respeito dos experimentos aqui, falar um pouco sobre a eficiência dos para-raios. É uma coisa séria, né, que pouca gente usa em casa, nas suas edificações, muito poucos, devido ao não conhecimento das normas técnicas. A norma regulamentadora é a NBR 5419 de 2001, que fala sobre os para-raios, tipo de Franklin. Hoje é um pouco utilizado em para-raio por não conhecimento da população no geral, apenas as pessoas de indústria, piso fabril, que conhecem mais sobre os para-raios, que
utilizam mesmo. Em substituição hoje ao para-raio tem a gaiola de Faraday, que a gente já falamos dela já nesse vídeo também. É muito importante um sistema quanto o outro, é a proteção individual das edificações. Para não verificação do sistema eletrônico, por exemplo, a residência, onde tem computadores, televisão, entre outros processos, para não queima dos mesmos e ter proteção individual, né, desse processo aí. Então hoje o para-raio é muito bem utilizado ainda, né? Muitos estão substituindo o para-raio pela gaiola de Faraday. E o outro para-raio que a gente tem, que já não fabrica mais desde 89, se não me engano. O para-raio que era usado antigamente, que se tornou obsoleto, é um radioativo. Por causa da radiação, ele deixou de ser usado e foi proibido a venda dele no país. O para-raio consiste em colocar uma haste de 2 a 3 metros em cima da edificação em questão com o sistema de Franklin, né, e ligar um cabo terra que desce pelo tubo e vai seguindo o trajeto até chegar à massa maior, que é a terra. O aterramento tem que ser feito com eficiência muito boa para estar puxando toda a descarga atmosférica que vai atingir a edificação, no caso. Esse é o sistema para-raio e é pouco utilizado, mas é de grande eficiência. Deve se considerar mais o uso do sistema de para-raio ou da gaiola de Faraday, que está aí também para isso, para estar substituindo, para estar auxiliando nessa proteção residencial, industrial, dos prédios em questão. Muitos dessas edificações já o utilizam e outras não. Outras não utilizam o sistema de gaiola de Faraday por questão financeira, outros por questão mais financeira mesmo. Enquanto usa o seu para-raio. Em algumas edificações o para-raios não é o suficiente, porque às vezes é uma edificação muito alta, acima de edificações tipo prédio, acima de 20 andares, onde uma descarga pode atingir no meio da edificação. Isso vai causar um dano à edificação em questão e vai abalar a estrutura do prédio da edificação, né? E enquanto em partida tem alguns engenheiros que dizem que para cada metro construído tem que ter um tamanho específico de haste, ou seja, então um prédio de 20 andares tem que ter uma haste enorme para colocar o para-raio. E muitos não obedecem a norma ao pé da letra e colocam apenas uma haste de 2 metros, que é até mais fácil para se dar manutenção e ver se está aberto ou não o para-raio, o sistema. Mas obrigatoriamente teria que seguir a norma mais detalhadamente. Então é um pouco falando sobre para-raio. A gente está fazendo uma introdução, falando um pouco do para-raio, como a gente falamos da bobina de Tesla, falamos aí da gaiola de Faraday, do pêndulo eletrostático, falamos sobre eletrização por indução, por contato, por atrito também, né? E o que a energia eletrostática pode causar numa placa-mãe, a placa-mãe em questão. Hoje sabemos que a maioria dos laboratórios de informática, de TI também, já se coloca um tapete no chão específico, borrachado, para não causar tanto atrito no andar do pessoal e causando energia eletrostática, porque pode causar danos sérios às placas, sistemas. Se é muito frágil uma placa e causar a queima dela, né, devido a isso. Então se usa hoje alguns tapetes, não só dentro de laboratórios de TI, também como em alguns lugares com atmosféricas explosivas, tipo quando você vai fazer uma manutenção no silo, onde armazena líquidos combustível ou inflamável, costuma-se usar esse tipo de sistema para estar tirando energia eletrostática, entre outras coisas mais, fora e mais o aterramento,
que puxa muito bem a carga eletrostática para a Terra, para não causar isso. A gente não tem um parâmetro bom para estar dando a respeito um exemplo de explosão com energia eletrostática, mas acontece, a gente já assiste muitos vídeos a respeito disso e costuma acontecer algumas explosões devido a isso. Então, nosso trabalho resume a isso tudo que a gente falamos. Espero ter ajudado a ser efetivo nessas questões do trabalho, procurando explicar o máximo possível, de acordo com aquilo que a gente entendemos também. E tá aí. Foi feita a nossa bobininha de Tesla funcionando, nosso pêndulo eletrostático funcionou muito bem também, e a nossa gaiola de Faraday também que funcionou muito bem. A gente mostrou como é que ela pode cortar o magnetismo externo de uma área. É por isso que hoje em algumas edificações é usado muita gaiola de Faraday. E dependendo da malha que ela for feita para proteção do edifício, até o celular fica difícil, porque ela interrompe o eletromagnetismo, ela corta as ondas. E a gente sabe que a transmissão do celular também é através de ondas. Então, dependendo, se for muito bem feita, até o celular fica difícil de funcionar. Mas esse aí é para proteção eletromagnética. Que quando cai um raio, dependendo até da distância que ele cair, a energia eletromagnética que ele causar pode danificar um aparelho a quilômetros de distância, digamos assim. Temos isso aí no Brasil, alguns casos disso, de queda de raio com equipamentos queimados, até com mortes de pessoas. O raio é uma forma de descarga atmosférica muito potente. É um curto entre as nuvens e a Terra, que é a massa, e causa uma descarga muito potente. Ou seja, se fala que chega a 15 mil quilowatts, 15 mil a 10 mil a 15 mil quilowatts. Alguns cientistas que pesquisam falam isso. Outros não procuram nem chutar, mas alguns dizem que é em torno disso. Então a energia é uma tensão muito alta, né? A gente às vezes fica com menos de 13,8 kVA, quilowatts aí, e imagina um raio dessa proporção que é isso para uma pessoa. Então é para matar mesmo, né, gente? A corrente é baixa, mas a tensão é alta. Então, pondo fim a essa questão toda aí, é o nosso trabalho aí, no curso de engenharia da Anhanguera, sendo presencial. E os parceiros aí tentando fazer o melhor possível para estar passando as informações aí. Um abraço, obrigado aí.